Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 25 e 26. E eu quero antes de trazer a mensagem, dizer que estou feliz porque o povo de Deus está feliz, a nossa denominação, a Igreja Batista, né? Nossa denominação Batista se alegra também, porque ontem tivemos a organização de mais uma igreja, Igreja Batista da Redenção, que fica no Alto da Boa Vista, né? Daqui para sentido Tijuca, né? É um pouquinho, umas 3 curvas ali, né? Bem próximo, no início da subida do alto. Então, eu estive lá no sábado, ontem, fazendo parte do concílio, juntamente com outros pastores, com o pastor presidente, né, da Igreja Batista, que era mãe, né, dessa congregação, Igreja Batista do Alto da Boa Vista, e outros pastores, e foi uma bênção, né, e aí então foi empossado lá meu amigo, né, do seminário, pastor Jorge Eduardo Zarro, juntamente com a sua esposa, né, nessa igreja. Nós ficamos felizes e eu estive hoje de manhã pregando lá também e foi uma bênção para a glória do Senhor. E eu gostaria de estar trazendo justamente uma mensagem, né, que eu trouxe lá pela manhã, está trazendo ela aqui também, nessa noite, até porque a mensagem aqui, né, no caso, pode ficar gravada, então a gente vai... eu quero compartilhar esta mensagem trazida pela manhã para edificação, para a nossa edificação. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 25 e 26 diz: Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por este momento, pela Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dela. Usa-me conforme o Teu querer, segundo o Teu Espírito, eu te peço, te agradeço e oro, em nome de Jesus. Amém. Então, a mensagem é: nasce uma igreja cristã. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero estar aqui falando é justamente sobre essas nomenclaturas, porque nós lemos no verso 25, no verso 26, que foi através da igreja de Antioquia que primeiramente os cristãos que antes não eram chamados cristãos, mas sim os do caminho, e a gente vai ver o que isso influencia, né, qual é o efeito disso, o que isso significa para nós cristãos e para eles naquele momento. Mas o fato é que, então, a igreja cristã, né, o que é uma igreja cristã? A começar da palavra igreja, onde muitas pessoas se confundem, e eu já falei isso várias vezes, se confundem dizendo que você é a igreja, que eu sou a igreja, que o indivíduo é a igreja. Isso é um erro, porque a igreja não pode ser não pode ser individual, uma pessoa não pode ser a igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia ou eclesia, ou eclésia, enfim. É que eu não lembro qual é a acentuação ali, mas
E esta palavra significa chamados para fora. Chamados para fora. Então já não é uma pessoa só. Chamados para fora para uma reunião. Que coisa é essa? Significa então que a igreja, e que naquela época, justamente, que foi chamada de igreja, a igreja é a reunião daqueles que são chamados para fora para se reunirem numa assembleia solene, num culto solene. Todos então chamados, os remidos em Jesus, para juntos adorarem ao Senhor, para estarem em reunião diante de Deus. Chamados para fora por quê? Porque chamados para fora das suas casas. Assim como nós estamos hoje aqui reunidos em igreja, saímos das nossas casas para estarmos aqui, muitos estão, né, ouvindo essa mensagem pela internet, sem sair de casa, mas saibam que a igreja, você é chamado para fora. E que mesmo estando em casa, você, através da internet, você é chamado para fora, no sentido de estar participando, né, do culto e da reunião solene. Então, mesmo você estando em casa, você não pode ser um espectador. Você deve ser um participante, porque aqueles que eram chamados para fora eram chamados para participar. Quem eram chamados? Os do caminho, né? Os lavados e remidos no sangue de Jesus, os que aceitaram Jesus e as palavras do Senhor, e os que o aceitaram como Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus. E a igreja, então, nasce dessa forma, só que ainda eles não eram chamados cristãos, né? E aqui nós vimos que em Antioquia, e Antioquia é a região, né, na verdade a cidade onde hoje é a atual Turquia. Foram para lá, nós lemos aqui, Barnabé chama Saulo, chama Paulo de Tarso para ir com ele até esta cidade, onde lá havia um grupo de cristãos, havia um grupo de irmãos do caminho, e que ali então eles iam trabalhar nessa igreja. Nós lemos, né? Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E aí, qual era a situação naquele momento? Tá? A fundação da igreja de Antioquia. Imagine o cenário: perseguição em Jerusalém. Havia uma igreja em Jerusalém, formada pelos discípulos a princípio, mas a igreja começa a expandir, né? A formação dos cristãos na eclesia, nos chamados para fora e se reunirem em um determinado local, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, estava começando a acontecer. E havia uma perseguição em Jerusalém e os discípulos foram dispersos, né? É nesse momento turbulento que uma nova comunidade cristã surge em Antioquia. Isso nos ensina que a igreja, né, passa por momentos difíceis, mas mesmo em tempos difíceis, Deus pode estar trabalhando para estabelecer algo novo. Amém? Então Deus sempre trabalha. A obra de Deus nunca para, porque Deus é o Senhor da obra. Ela pode dar aí uma maneirada, digamos assim, mas ela não está parada. Pode ser que haja aparência, né, de uma parada, mas se Deus
é o Senhor da obra. E como Deus é o Senhor da obra, a obra é tocada por Ele, é dirigida por Ele. Amém? Então a obra de Deus nunca para. Deus sempre estabelece algo novo. E aquela igreja de Antioquia, mesmo numa situação difícil, estava nascendo, e nós vamos ver a importância dela, né, para nós hoje, para os cristãos hoje. Né? Quando eu falei que nasce uma igreja cristã, nós vimos o sentido da palavra igreja, a palavra eclesia. Mas nós vamos ver também o sentido da palavra cristã. Então, como é uma igreja cristã? Como ela deve nascer? Como ela deve seguir? Como ela deve crescer? Toda igreja cristã é uma comunidade de diversidade. Há uma diversidade. Amém? Precisamos entender essa palavra hoje, porque ela é muito falada sobre diversidades. Mas o que a Bíblia então está falando sobre diversidade? E a igreja pode então ser uma instituição no qual há um convívio da diversidade? Será? A igreja de Antioquia era uma comunidade diversa, de judeus e gentios, pessoas de diferentes origens e culturas que se reuniam sob a bandeira de Cristo. Isso nos lembra que em Cristo somos todos iguais, e nossas diferenças culturais, sociais ou étnicas não podem nos separar. Mas devemos estar unidos, né, em nossa fé em Cristo Jesus. É ela que nos une. Então, a igreja ali, composta de judeus e gentios. O que significa isso? Judeus eram o povo chamado povo de Deus. E os gentios eram aqueles que não eram judeus. Então eles eram considerados pelos judeus como gentios. Então imagine só, uma nova fé. Na verdade, não é uma nova fé, né? Era a promessa de Deus para o povo judeu, como nós estamos vendo em João, lendo João, nas terças-feiras, onde João vai dizer, lá no capítulo 1, João, o evangelho de João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Os que creem no seu nome. Então, Jesus vem como promessa de Deus para o povo judeu. Mas este, como um todo, não o recebe. Os líderes judaicos, né, vão entender ali tudo errado. Vão se enciumar de Jesus. Vão, como o próprio João diz também lá no Evangelho, eles vão amar mais as trevas do que a luz. Jesus estava fazendo coisas boas, estava curando o povo, mas eles estavam perdendo poderes neste mundo, poder político, religioso, da sua época, porque eles dominavam o templo, estavam lá resguardados pelo Império Romano, de uma certa forma. E aí, então, essas autoridades religiosas do povo de Jesus vão levá-lo à condenação e à morte e à execução.
Mas aí quando então o Senhor Jesus ressuscita, quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos, cumpre a sua promessa de ressurreição, a igreja se fortalece no poder do Espírito Santo, há uma perseguição aos cristãos, há uma dispersão. Saulo, que era um perseguidor, lembrem, Saulo está aqui, Paulo, né? Saulo, que é Paulo, vai mudar o seu nome para Paulo, ele havia se convertido lá no capítulo 9, tido uma experiência com Jesus. Ele não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele que era um perseguidor da igreja, ele vai passar ele adentra esta fé, como ele diz nas suas palavras, ele vai ser impactado pelo Senhor, ele vai se converter ao Senhor numa experiência com Jesus, e a partir disso ele, com o Espírito Santo na sua vida, todo o seu conhecimento acumulado, de anos, desde pequenininho da infância, fariseu dos fariseus, o que significa isso? Né? Ele era um CDF, o melhor da turma dele. Ele era o cabeção, né? Digamos assim, em termos aí que a gente usa. Né? Ele era... Então, todo aquele conhecimento que ele tinha, o Senhor trabalhou na sua vida para que ele colocasse nas cartas ali, nas suas cartas, né, esse entendimento do que Jesus veio fazer aqui. Então Deus usa, olha só, né, o apóstolo Paulo, que era zeloso para com as coisas de Deus, mas ele estava não no caminho da vida, ele não estava não no caminho de que Jesus veio fazer, o que o próprio Deus havia designado para o seu povo, que fosse luz para as nações, que fosse vida para os povos. Mas, e justamente o que Paulo traz, né, nos seus escritos, e certamente no ensino a Antioquia, que já não é mais o cumprimento da lei, embora ele a cumprisse. Ele vai dizer num dos escritos, eu sou judeu, eu cumpro a lei. Mas agora não é por essa lei que alcançamos a graça de Deus, alcançamos a salvação de Deus, alcançamos o perdão de Deus, alcançamos a justificação de Deus, não. Mas é pela fé em Cristo Jesus. Amém? E isso, então não pode haver mais barreiras entre judeus, entre gentios. Vamos colocar dessa forma por causa do texto. Então não há mais barreiras étnicas. Somos e podemos ser uma comunidade onde somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em igualdade. Amém? O mundo faz diferença, mas a gente aqui não. O povo de Deus não faz. Então esta é a diversidade da comunidade. Amém? Onde não há preconceitos. Quem aqui já viu aqueles tapetes, né, de Corpus Christi? Na época de Corpus Christi, tem uma comemoração pela Igreja Católica, né, dessa data, onde eles fazem nas igrejas, nas ruas, né, em Minas Gerais e em alguns outros estados, aqui também no Rio, né, fazem tapetes coloridos, representando a vida de Jesus, a morte, a ressurreição. Então trazem cenas do cristianismo. E aí quando a gente vê aqueles tapetes, né, pela televisão, muitas vezes nós não imaginamos o que está ali. Mas quando, então, normalmente nas reportagens, os repórteres vão lá com a câmera e mostram de pertinho. E quando você vê de perto lá, você vê arroz, feijão, milho, soja e outros
elementos ali, palha, muitas coisas, são colocadas para fazer aqueles mosaicos. Pó de café, farinha, açúcar, etc, etc. Então são vários elementos diferentes uns dos outros, mas que quando é olhado de cima, você não vê aqueles elementos, mas você vê uma cena só. Você vê a cena as cenas bíblicas da vida de Jesus, da obra de Jesus, que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Assim é a igreja do Senhor. E talvez, certamente, de verdade eu não procurei entender aquilo, mas há sim uma representação. Se é Corpus Christi, o corpo de Cristo, e quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Amém? E a igreja é composta por pessoas, em unidade, mas na diversidade. Amém? É feijão, é o arroz, essa diversidade ali. Você pode falar assim, olha, tem umas coisas que não combinam muito bem aqui, o feijão, a pipoca, milho de pipoca. Mas traz, então, visto de cima, aquela imagem, ou as imagens que representam a igreja do Senhor. Assim é a igreja do Senhor, essa diversidade. Você é único. Mas você, sendo único, você compõe a igreja do Senhor. Por isso que você não pode ser igreja. Você faz parte da igreja. Eu já expliquei isso já. Você é templo do Espírito Santo. Então talvez possa ser essa confusão, né? Templo do Espírito Santo não é a igreja do Senhor. Você é habitação também do Espírito Santo, que nos une como igreja do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, uma igreja cristã, ela precisa estar fundamentada nos ensinamentos da sua liderança. E aqui Paulo e Barnabé estavam lá e ficaram durante um ano ensinando. É importante que você, que saiu para fora, né, para estar reunido como igreja, você esteja atentos aos ensinamentos dos seus líderes, que foram colocados por Deus. Amém? Hoje há tantas coisas, tantas vozes, tanta gente falando tanta coisa, mas se Deus colocou aquela pessoa à frente, está ali porque Deus colocou. Então você deve estar atento aos ensinos. E o povo de Antioquia, a igreja de Antioquia, estava atenta aos ensinos dos apóstolos, ao ensino de Barnabé, ao ensino do apóstolo Paulo. Quando Paulo chegou a Antioquia, ele não apenas pregou, mas ele ensinou os novos crentes ali. E esse ensino era sólido e fortaleceu a igreja. Isso nos mostra que a instrução e o estudo da palavra de Deus são fundamentais para o crescimento espiritual de uma igreja. Amém? E aí, você deve sim estar atento ao que o seu pastor, o líder, esteja falando, mas a tua direção, o teu norteador, até no que ele está falando, é aqui. Amém? Então você deve ter a palavra do Senhor, a palavra dos apóstolos, ela que deve fundamentar, porque o pastor, seu líder, deve estar fundamentado nela. Amém? E ele vai direcionar a igreja. Se Deus o colocou, mas ele tem que estar direcionando pela palavra. Amém? Então, é esta palavra que você deve estar e ter
na sua vida para que você esteja ligado a uma igreja cristã. Amém? A palavra de Deus ilumina. E ela deve ser o iluminador da sua vida. Em quarto lugar, a gente chega num ponto sobre a palavra cristã, ou a palavra cristão, melhor assim dizendo. Porque nesse texto diz que em Antioquia foi pela primeira vez usado ou utilizado o nome de cristãos. Eles se autodenominaram cristianos ou cristianos. No grego é cristiano, cristianos, que são os cristãos, que são os seguidores de Cristo. E esse termo, então, foi cunhado ali. A partir do quê? Do nada? Não. Paulo e Barnabé estavam lá, pensando a palavra de Deus. E os crentes de Antioquia, que antes eram chamados os do caminho, assim como todos aqueles que estavam seguindo a Jesus, assim como todos aqueles que, desde a morte e ressurreição de Jesus e a assunção dele ao céu, eles passaram a ser chamados os do caminho. Só que há muitos caminhos, né? E as pessoas dizem por aí, olha, muitos caminhos levam a Deus, né? Ou todos os caminhos levam a Deus. Não, não, só há um caminho que leva a Deus. Amém? Que é o próprio Senhor Jesus que disse, eu sou o caminho. Que caminho é esse? Não é o caminho do tal. O taoísmo, a palavra tal significa caminho. Então, há muitos caminhos. O budismo também tem lá a sua filosofia de caminhos. Os caminhos de luz, de vida, etc, etc. Então, há muitos caminhos. Os cristãos não poderiam mais ser chamados de caminhos. De caminho, os do caminho. Que caminho é esse? Se bem que, sim, eles se chamavam os do caminho, a princípio, porque eles estavam ali dizendo, olha, Jesus disse, eu sou o caminho, então eu sou do caminho, Jesus. Mas há muitos caminhos. E hoje, como eu disse, as pessoas não falam, não, olha, todos os caminhos levam a Deus, mas não. Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho, que caminho é esse? Que leva a Deus. Eu sou a verdade. Que verdade é essa? A verdade de Deus. O verdadeiramente o Filho de Deus. O único caminho para Deus. E eu sou a vida. O Senhor é pró-vida. E Paulo, ao ser impactado por Jesus, ele deixa o caminho, né, da lei, né, como salvação para a sua vida, do cumprimento da lei, abraça a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, sim, prometido por Deus, o Messias, e que ele é Deus de vida. Amém? Porque Paulo era um promotor da morte. Ele prendia cristãos, consentia na sua morte. Ele tinha autoridade para dizer, pode matar esse aí. Prende e mata. Ele tinha essa autoridade dada, porque ele era uma pessoa ali de autoridade dentro do judaísmo, dentro da religião do seu povo, que começa a perseguir aqueles que para eles, para os judeus e para as autoridades judaicas, era uma seita, que adveio de um judeu, Jesus, que fez lá os seus milagres, fez as coisas lá, pregou, e os camaradas estão continuando aí esse negócio. Então é uma seita para os judeus, Mas neste momento, então, que a igreja de Antioquia, ela cunha esse termo
e diz: nós não somos do caminho, não, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, nós somos imitadores de Cristo. Amém? Eles dividem, eles se separam do judaísmo, têm a identidade própria. Amém? E aí, então, eles se identificam como sendo de Cristo, como sendo ou tendo essa única identidade, que é em Cristo. Eles não eram, e eles estavam dizendo: olha, não somos nenhuma seita judaica, não. Nós temos uma identidade única em Cristo. Amém? Hoje, a partir dessa primeira vez, todos os cristãos foram chamados cristãos. Amém? Eu sou cristão. Você é cristã? Vocês são cristãos? Amém? Amém. Eu não sou evangélico. Não. Eu não sou evangélico. Evangélico não está na Bíblia. Olha, os evangélicos. Sabe por quê? Evangélico, o que significa evangelho? Evangelho. Evangelho significa boa nova, e aí são as boas novas de salvação. Então, como cristão, eu prego o evangelho, mas prego as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Amém? Mas qualquer boa nova aí que alguém possa trazer, como por exemplo da política, ou da economia, ou etc, 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 várias outras, podem ser boas novas, podem ser evangelhos. Temos até evangelhos outros aí que não reconhecem Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Com todo respeito a esses evangelhos, como por exemplo o Evangelho segundo Kardec, onde há um tipo de salvação, mas não a cristã, porque não tem Jesus como Senhor e Salvador. Jesus não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador. Então há uma outra salvação para esta boa nova, com todo respeito ao kardecismo, mas é uma outra boa nova. Por isso que se você é do Senhor Jesus, você é cristão. Amém? Você não é evangélico. Eu não sou evangélico. Amém? Eu sou cristão como os cristãos de Antioquia, porque eu me identifico com Cristo e prego sim o seu evangelho. Amém? E os evangelhos bíblicos são boas novas que anunciam Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Amém? E aí são esses evangelhos que nós seguimos. Esta deve ser a sua bandeira, esta deve ser a bandeira de uma igreja cristã. Amém? Quem já viu na televisão aquele bandeirão nos estádios, dos times de futebol, que lá é uma coisa imensa. E eu fico imaginando, no estádio, eu nunca fui num momento, mas poucas vezes, raríssimas vezes eu não vou ao estádio, mas eu acho aquilo muito fantástico, Quando o meu time está lá e está jogando, e aí a torcida organizada estende aquele bandeirão, é algo bonito, porque pega quase toda uma faixa das arquibancadas, e é algo... É algo impressionante. É assim que deve ser a igreja de Cristo. Ser identificada com a bandeira de Cristo, a bandeira do Senhor. Amém? Ela deve ser vista, você deve ser visto, a igreja de Cristo deve ser vista tendo Cristo como imitação.
os cristãos devem ser vistos por esta bandeira de identidade única e unificadora dos crentes em Cristo Jesus. Amém? Por fim, a igreja de Cristo, e ali os cristãos de Antioquia, como que eles entenderam? Eles que chegaram a essa conclusão. Através do quê? Através do ensino do apóstolo Paulo, eles chegaram a essa conclusão. Olha, nós não podemos ser do caminho. Se bem que nós somos do caminho de Jesus, mas há tantos caminhos. Assim como na época lá, né? Aí sim, as pessoas falam, olha, as estradas todas levam para Roma, né? Então há caminhos, aos caminhos que vão chegar no mesmo destino. Porque Roma, né, o Império Romano, ele é conhecido na história por fazer estradas. E as estradas, elas acabavam em Roma, chegavam em Roma. Então, você podia passar por vários caminhos, mas dependendo, você seguindo a estrada, você chegar lá em Roma. Mas os cristãos, os cristãos de Antioquia, né, a igreja de Antioquia chega a esta conclusão pelo ensino dos apóstolos. O ensino do apóstolo Paulo, o ensino de Barnabé. Então, é necessário que você esteja atento ao ensino da palavra do Senhor. E por fim, a igreja cristã, né, ela deve ser uma igreja que tem o seu coração em missões. A igreja de Antioquia era ativa em missões. Eles enviaram missionários para compartilhar o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, em outras regiões. Então isso nos desafia a ser uma igreja também em missão, não apenas focada em nós mesmos, mas buscando ativamente espalhar o amor de Cristo ao mundo. Amém? Nós, como batistas, temos na nossa instituição a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, as missões urbanas e várias missões, vários tipos de missões, assim como nós tivemos aqui conosco um missionário dando uma palavra sobre o trabalho que ele faz junto aos presídios, missionário da nossa denominação. Então, precisamos ter esse coração voltado para missões. A igreja cristã é uma igreja que proclama o Evangelho de Cristo, não fica voltada para si mesma. Amém? Espalha o amor de Cristo ao mundo. Antioquia, ela enviou o apóstolo Paulo também. E contribuiu para a missão do apóstolo Paulo. Amém? Então, fazemos missão quando contribuímos, quando vamos ao campo missionário, quando proclamamos aqui a mensagem, quando estamos aqui proclamando a mensagem do Senhor. Amém? Fazemos missão. Concluindo, quando refletimos sobre a igreja de Antioquia, são lições importantes e ela deve ser basilar para nossa própria jornada de fé. Ou seja, nós devemos nos espelhar neste nascimento dessa igreja de Antioquia, para que nós, como igreja do Senhor, como uma igreja cristã, nós sigamos anunciando o amor de Cristo Jesus, anunciando o Evangelho do Senhor como cristãos. A gente podemos enfrentar os desafios, podemos abraçar e devemos abraçar a diversidade, investir em ensinamentos sólidos, abraçar a nossa identidade cristã,
e ser ativos em missões. Que essas lições da igreja de Antioquia, elas nos ensinem e nos inspirem a ser uma igreja cristã vibrante e relevante em nosso tempo. Amém? A igreja, olha só, a igreja de Antioquia teve uma importância muito grande, porque quando ela traz esse marco, a partir do ensino dos apóstolos, né, do apóstolo Paulo, de Barnabé, traz este marco de separação do judaísmo, tudo muda. Um ano o apóstolo Paulo ali ensinando. Amém? Há uma mudança para toda a comunidade de fé em Cristo Jesus. E uma mudança que nos marca até hoje. Amém? Então, uma igreja relevante é uma igreja que está fundamentada no ensino sólido da palavra do Senhor, que está com o seu coração vibrante em missões, que abraça a identidade cristã, que acolhe a diversidade. Não era fácil ali, judeus, entenderem isso. Olha só, não era fácil judeus entenderem que não era pelas obras, porque o judeu, ele tem a lei, e ele tem que cumprir a lei. Não, eu tenho que cumprir a lei. Paulo vai dizer numa das suas cartas, ele falou, olha, eu sou judeu também, eu cumpro a lei. Mas não é mais pela lei que você alcança a justiça de Deus. A justiça de Deus vem pela fé. A fé em Cristo Jesus. Amém? E esta fé, então, ela foi franqueada, ela foi aberta para todos que creem no Senhor, creem em Cristo Jesus. Então não há judeu, não há grego. Não há branco, não há preto, não há amarelo. Não. Todo aquele que crê pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. Como igrejas, para concluir, somos como árvores frutíferas, como igrejas locais. E agora estou falando de igreja local. E Antioquia era uma igreja local, amém? Na cidade, na Turquia, né? A atual Turquia. E ali ela estava frutificando, assim como a igreja de Jerusalém. E aqui também as igrejas locais cristãs que pregam o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, precisam ser frutificadoras, como árvores frutíferas, amém? Dando o seu fruto. Frutos do amor e da graça de Cristo Jesus. Amém? Então, que a partir da inspiração da igreja de Antioquia, sejamos como árvores frutíferas do amor e da graça de Cristo, aonde quer que estejamos. Amém? Para glória e honra do nome do Senhor. Que a igreja nascente, lá no Alto da Boa Vista, Igreja Batista da Redenção, amém? Que eu estive lá, com os pastores e com o pastor Eduardo, seja frutificadora, para a honra e glória do Senhor. Que a nossa igreja continue, amém? Nos desafios a ser frutificadora, para a honra e glória do Senhor. Que as nossas co-irmãs, igrejas batistas, da mesma forma, que as nossas outras co-irmãs, amém, de outras denominações, sejam frutificadoras, amém, porque estamos todos sob uma única fé em Cristo Jesus, amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este momento na tua presença, entendendo, ó Deus, o mover da tua igreja, o mover que a tua igreja, pelo teu Espírito Santo, teve através de homens, mulheres, vidas, ó Deus, desde o início. E nós vemos aqui neste início, lá no livro de Atos dos Apóstolos, na igreja de Antioquia,
a importância da tua igreja reunida na tua palavra, no teu amor, no teu espírito, na comunhão, Senhor, saindo de si mesmas e indo para fora, ó Pai, mas reunidas então em teu nome, e aí a igreja, ela se torna, ó Deus, bênção para o mundo, ela frutifica para o mundo, ou seja, frutifica o teu amor, frutifica a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação, Senhor, que sejamos uma igreja, ó Pai, como a igreja de Antioquia, ó Deus, que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo trabalhando em nossas vidas individualmente, ó Deus, mas coletivamente como igreja do Senhor. Eu te peço, eu te agradeço, desde já porque o Senhor tem operado. A igreja é do Senhor, o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o cabeça, Jesus, e o Senhor nos conduz. Então que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos direcione. Ó Pai, que o Senhor nos corrija. Te peço, eu te agradeço e oro, porque o Senhor tem operado, e operado muitas maravilhas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.